Então, aqui um breve resumo acerca do momento histórico, né, no qual a gente vai estudar essa noite, né, a parte do livro de Atos, o capítulo 2, né. Conforme já exposto anteriormente, o livro de Atos foi escrito por volta do ano 64 depois de Cristo, né. Tem alguma divergência se foi um pouquinho depois que isso, um pouco antes, mas eu não lembro se o Gesiel chegou a mencionar isso na semana passada, mas assim, um dos principais pontos que levam a crer que o livro tenha sido escrito por volta do ano 60, 64 depois de Cristo, é porque ele não menciona a destruição de Jerusalém que ocorreu, né, no ano 70 depois de Cristo. Então, um evento dessa magnitude seria relatado no livro de alguma maneira se tivesse ocorrido, no caso, antes do livro ter sido escrito, né? Então, vemos no capítulo 1 e capítulo 2 relatos de fatos ocorridos no ano 30 depois de Cristo, né? Ou seja, imediatamente após a morte e ressurreição de Cristo e a sua ascensão. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos diversas vezes, como vimos recentemente ao estudarmos os capítulos 20 e 21 do Evangelho de João, né? Então, há um pouco mais de 2 semanas, a gente estudou o final do Evangelho de João, que é, de fato, as últimas narrativas a respeito é onde traz mais detalhes, né, das aparições de Jesus, o encontro que Jesus teve com os discípulos de maneira mais aprofundada, com detalhes nos evangelhos, né, depois da sua morte e ressurreição. Assim como vemos nos capítulos 20 e 21 de João, o relato de Lucas, no capítulo 24, mostra uma instrução clara de Jesus para os seus discípulos, né? Então, eu já coloquei aqui na tela, para não precisar ficar saindo da apresentação aqui, ó, o texto de Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 49, que traz ali as instruções de porque era necessário que as coisas ocorressem, né? Jesus dando aos discípulos ali uma instrução de que era necessário que tudo ocorresse da maneira que foi, como estava predito, né? E lá no versículo 49 diz que eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Então, das últimas instruções de Jesus, pouco antes de subir aos céus, ele deu essa ordem, né? Ficar em Jerusalém para que até que do alto sejais revestido do poder. Pode passar para o próximo, né? Eu acho que tinha alguma coisa ali embaixo, né? Mas tinha a observação que, embora Jesus tivesse dado essa instrução direta, alguns discípulos, entre eles Pedro, acabaram voltando para Galiléia, né? E aí a gente viu, então, os episódios narrados lá no Evangelho de João, no capítulo 21, que nesse momento em si foi quando Jesus restaura, né, a comunhão plena com Pedro, restaura o ministério dele. E aí então a gente segue então para contextualizando mais ainda o que a gente vai ver agora nesse capítulo 2 de Atos, né? A festa de Pentecoste, né, conhecida como festa da colheita, festa das primícias, né? A celebração de Pentecostes, também chamada de festa das primícias, primeira colheita, é realizada 50 dias após a Páscoa, né? Por isso esse nome Pentecoste, né? Por conta do calendário ter esses 50 dias de distanciamento entre a Páscoa, né, que é a festa dos pães asmos, e a festa de Pentecostes, né? A festa de Pentecostes era uma das 3 principais festas anuais para os judeus naquela época, né? Até hoje, né? Então, você tem a festa da Páscoa, né, que é a festa dos pães asmos, Pentecostes, festa das semanas, festa da colheita, primícias, que é a mesma coisa, e a festa dos tabernáculos, conforme a gente vê lá, estabelecida em Deuteronômio 16 e 17, né? 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor, cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado.
Então, Jesus foi crucificado na Páscoa e subiu aos céus 40 dias após a Páscoa, né? E a festa de Pentecostes, então, ocorreu 10 dias após os eventos mencionados ali no finalzinho do livro de Lucas, né? E a cidade de Jerusalém, então, estava recebendo visitantes de diversas regiões por conta das festividades, né? Porque os judeus eles tinham por hábito realizar, né, a celebração dessas festas, fazendo peregrinações, os que não moravam em Jerusalém, né, fazendo essas peregrinações até a cidade para realizar, no caso, as festas dos tabernáculos ali na parte de fora da cidade de Jerusalém, e as demais festas eram celebradas lá dentro de Jerusalém, no templo. Pode seguir para a próxima, Shane, por favor. Então, a gente vai propriamente agora seguir para a leitura do texto, né, o que está separado ali como o derramamento do Espírito Santo, que a gente vai ver, então, o texto bíblico de Atos, capítulo 2, nos versículos 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então aqui a gente vê o cumprimento da promessa do Senhor, que ele havia feito anteriormente, né? E antes de subir aos céus, ele tinha dado a orientação, que ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, e o poder esse, o derramamento do Espírito Santo, né? O dia de Pentecostes é algo que marca o início, de fato, né, da Igreja do Senhor, uma ruptura com a tradição, né, judaica propriamente dita. A igreja começou com um ajuntamento de judeus, claro, né, que foi para quem o Senhor Jesus veio e falou inicialmente, mas depois, assim como ele tinha dito que ir de fazer discípulos em Jerusalém, em Judá, Samaria, até os confins da terra. Então, nesse primeiro momento ali, eles estavam ainda em Jerusalém. Eles tinham acabado de se reunir ali, foram revestidos desse poder para que a boa nova do Senhor fosse anunciada, então, e espalhada até os confins da terra, né? Aí tem ali algumas observações. Como lemos como teremos a seguir no sermão de Pedro, que, conforme ele fala lá no versículo 17 desse mesmo capítulo, aqui se cumpriu uma promessa do Antigo Testamento presente no livro do profeta Joel. E aí, então, a gente vai ver com mais detalhes lá na frente, né, que conforme está lá em Joel, capítulo 2, dos versículos 28 e 29. Né? O Espírito Santo foi derramado sobre os crentes que obedeceram às instruções de Jesus e estavam unidos. Pode voltar. A gente vai ler quando estiver lá tratando do versículo 17. Os crentes que estavam, então, ali reunidos em Jerusalém, conforme ele havia orientado. Estavam unidos em um único propósito, buscando a presença do Senhor, conforme a gente viu lá no capítulo 1 de Atos, no versículo 14. Então, eles estavam ali buscando unanimemente, ou seja, estavam todos no mesmo propósito, buscando a presença do Senhor, buscando a orientação de Deus para aquilo que haveria de se seguir, né? João Batista também profetizou sobre esse momento antes do batismo de Jesus, conforme a gente vê lá em Lucas capítulo 3, no versículo 16, né, que ele diz, respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então,
o que foi... João Batista também era profeta, né? Então o que foi profetizado aqui por João Batista já no Novo Testamento se cumpriu agora aqui no dia de Pentecostes. Pode seguir para o próximo, por favor. Então, Jesus apresentou o Espírito Santo como consolador, lá conforme a gente viu, estudou em João, capítulo 14, do versículo 16 a 18, né, que foram as instruções ali já no momento da última ceia, e depois soprou a autoridade do Espírito Santo, conforme a gente viu lá em João, no capítulo 20, nos versículos 22 e 23. Aí ali está a referência, né? João 14, 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita conosco e estará em vós. Aí lá no capítulo 20 ele fala, né, no versículo 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, aquele a quem perdoares os pecados, eles são perdoados, e aquele a quem os retivertes, lhes serão revertidos. Então, aqui a gente percebe que o Senhor ele deu as instruções aos seus discípulos, né, aos apóstolos propriamente, ao longo da jornada. Foi uma jornada de crescimento, de maturidade, mas que o Espírito Santo, assim como a gente quando acorda de manhã, se vem aquela claridade muito alta de uma vez só, a gente fica com aquela cegueira temporária, ou quando a gente está num túnel e sai para ver a luz do dia de uma vez só, também dá aquela cegueira temporária. O Senhor, para não ter esse tipo de problema, ele foi entregando o Espírito Santo de maneira bem paulatina, né? Ele apresentou primeiro, ele disse do que se tratava, ele apresentou, depois, no segundo momento, ele soprou o entendimento, né, do Espírito Santo sobre eles, e agora, no momento de Pentecostes, ele fez o quê? Ele revestiu a igreja com o poder, propriamente dito, do Espírito Santo e a autoridade do Espírito Santo para realizar a obra dele, né? E é esse Espírito Santo que está presente na igreja desde aquele momento até os dias atuais, né? Nós, como pentecostais, nós entendemos, né, e recebemos os dons do Espírito Santo, não só o dom de línguas, como a gente viu se manifestar aqui nesse momento lá no dia de Pentecostes, mas todos os demais dons. A gente crê que essa promessa que foi feita lá a igreja primitiva, ela ainda se faz presente no nosso meio, e nós somos descendentes dessa igreja primitiva, e de igual forma a gente precisa manter o Espírito Santo, né, Deus como Pai, Filho e Espírito Santo como centro da nossa fé, o centro de tudo que a gente for fazer aqui na Terra, e esteja sempre voltado para cumprir aquilo que ele quer de nós, né? Aí, seguindo, os versículos 3 e 4 do capítulo 2 de Atos contém sinais de teofania, né, que são manifestações da presença de Deus. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Naquela ocasião houve trovões, relâmpagos e o som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Então, assim como no momento em que Deus entregou as leis ao povo lá no Antigo Testamento, no deserto, ele também se fez presente aqui no dia de Pentecostes, algo que foi sentido, visto, e que a presença de Deus não pôde ser refutada por ninguém que estava presente ali. Então, aqui nasceu a Igreja do Senhor para cumprir a grande comissão, conforme a gente vê lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui a gente está vendo Pedro se manifestando bem depois desse episódio aqui, já um Pedro
ainda mais maduro do que a gente está vendo aqui, um Pedro ainda mais transformado e falando para uma plateia, né, para uma audiência mista, não só composta de judeus, né, porque aqui a gente tem que contextualizar de novo. O momento de Pentecostes aqui, ele se deu diante dos olhos, né, em Jerusalém, para uma audiência de judeus. Mas essa promessa ela se estende a todos nós, como igreja, sendo nós judeus ou gentios. Jesus morreu por nós, ressuscitou e nos reverteu então dessa autoridade. Aí eu achei bem interessante o comentário que tem na minha Bíblia aqui. A minha Bíblia é essa que está aí na tela, né? Bíblia cronológica de aplicação pessoal. Então, no comentário da Bíblia de Estudos Cronológica Aplicação Pessoal da CPAD, tem esse comentário que eu achei conveniente compartilhar com os irmãos, né? Por que a linguagem de fogo? As línguas simbolizam a fala e a transmissão das boas novas. O fogo simboliza a presença purificadora de Deus, que queima e destrói todos os elementos indesejáveis da nossa vida e faz arder o nosso coração para que, inflamemos a vida de outras pessoas. No Monte Sinai, Deus confirmou a verdade da lei do Antigo Testamento, enviando fogo do céu. No Pentecostes, Deus confirmou a verdade do ministério do Espírito Santo, enviando fogo. No Monte Sinai, o fogo desceu sobre um único lugar. No Pentecostes, o fogo desceu sobre muitos crentes, simbolizando que a presença de Deus está disponível para todos que creem nele. Então, é um comentário que está na nossa Bíblia, essa Bíblia de aplicação pessoal da CPAD, é algo em que nós cremos, né, que os dons do Espírito Santo estão disponíveis a todos nós, inclusive nos dias de hoje. Aí a gente segue, então, na leitura do capítulo, né, os sinais do Espírito Santo e a percepção exterior, né? Então, conforme Gesiel falou na semana passada, eles estavam reunidos num ambiente fechado ali, não era uma reunião pública, eram só os discípulos do Senhor que estavam ali reunidos, mas o mover do Espírito foi tão grande que chamou a atenção das pessoas que estavam passando por ali, e a gente vai ver, então, que percepção essas pessoas tiveram desse evento, né? Então, verso 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que nós somos nascidos, pardos e merdos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e judeus, e a Judéia, e Capadócia, e Ponta da Ásia, a Frígia, a Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e crentes e árabes, e todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns aos outros: o que quer isso dizer? E os outros zombavam, dizendo: estão cheios de mustos, né? Estão como se estivessem bêbados. Então a gente percebe aqui a leitura que houve uma manifestação em línguas, e mesmo os judeus que estavam ali presentes de diversas nações conseguiram ouvir, né, aqueles homens ali glorificarem ao Senhor nas suas línguas que eles estavam acostumados lá onde eles habitavam, na língua pátria deles. Mas o que chama a atenção aqui é que todos ouviram em suas próprias línguas, né, falar das grandezas de Deus, ou seja, naquele momento ali em que houve o derramamento do Espírito Santo, não houve confusão,
houve o quê? Se tornou claro a todos os espectadores ali que estava se transmitindo uma mensagem. A mensagem em falar da grandeza de Deus. Houve adoração e exaltação ao nome do Senhor. Tem alguma coisa para lá? Não, né? Vemos que a manifestação de línguas aqui trouxe espanto e curiosidade à audiência de judeus locais e estrangeiros que estavam em Jerusalém por ocasião das festividades e estavam ouvindo em suas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Profeticamente, a manifestação do Espírito Santo através de línguas no dia de Pentecostes evidencia que as boas novas eram universais e que Jesus morreu tanto para os judeus quanto para o gentil, né? A lista de localidades descritas dos versículos 9 a 11 mostra terras onde habitavam judeus levados ao cativeiro em outras épocas e indicavam cidades onde os primeiros missionários realizavam suas viagens ajudando para crentes locais impactados para que se convertessem, né? E ajudados, né, por crentes locais impactados pela conversão ocorrida no dia de Pentecostes. Então, a gente vai ver mais adiante, né, a quantidade de batismos, que foram 3.000 almas salvas e convertidas ali naquele momento. E, estrategicamente falando, né, eu creio que o Senhor é um Deus que utiliza das estratégias dele, né? Estrategicamente, esse momento foi bem propício, porque houve uma conversão ali não de uma plateia local específica. Por conta da festividade, existiam, então, crentes de diversas localidades, e por conta disso, dessa conversão, essa palavra foi inicialmente espalhada através desses crentes recém-convertidos, e posteriormente, quando houve o episódio do crescimento da igreja, das viagens missionárias, quando os missionários chegavam a cada uma dessas cidades, já encontravam ali um crente impactado e convertido no dia de Pentecostes, o que facilitava ali a questão de logística, de apresentação à comunidade local. Então, essa estratégia adotada pelo Senhor de derramamento do seu Espírito, da autoridade naquele momento, também se refletiu poderosamente, conforme a gente vai ver aqui nas viagens missionárias e para o crescimento da igreja primitiva nesse primeiro século, né? Houve espanto e até escárnio por parte de alguns, mas o Espírito agiu de tal forma que ficou evidente que era o mover de Deus naquele lugar, dando a oportunidade de Pedro de apresentar as boas novas e deixar o Espírito Santo agir, pois é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então a gente vai ver que Pedro, ele era muito impetuoso, né, como a gente viu nos relatos dos evangelhos. Ele era alguém que tinha ímpeto, ele sabia se lançar diante das adversidades, ele se colocava à frente, mas ele talvez pecava pela falta de eloquência, talvez ele pecava pela falta de discernimento no falar, no agir dele. E aqui a gente já vê um Pedro mais humilde, né, restaurado por conta do episódio que a gente estudou lá em João capítulo 21. E aqui ele, entendido, né, ele fez a parte dele, porque não era a eloquência dele, não era a autoridade que vinha dele, não, era o Espírito Santo que agia e que falava com as pessoas, e é o Espírito Santo que convence o homem quanto ao pecado, à justiça e ao juízo, né? E a gente vai ver o resultado disso aqui, de Pedro se deixar levar pelo Espírito Santo e se colocar à disposição, fazer a vontade do Espírito Santo, os frutos que renderam. Pode seguir. Então a gente segue para a leitura dos versículos 14 ao 36, né, que fala do discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém,
vejo-vos isso notório, e estatutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Então, a terceira hora do dia era aproximadamente 9 da manhã, né? Então, até os dias de hoje a gente brinca, mas nem passou do meio-dia para o sujeito estar bêbado e tal. Então, aqui também tinha essa percepção. Vai dizer assim, esse pessoal está bêbado agora, tamanho 9 horas da manhã, já tá bêbado. Não, que vocês estão julgando errado, eles não estão bêbados. E aí ele segue, né? Mas isso é o que eu digo, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E aqui então a gente vai mergulhar lá na profecia que dita em Joel, né? Verso 17. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a gente vê aqui que Pedro, movido pelo Espírito Santo, né, que é ele que nos dá as palavras, ele como um bom judeu, ele conhecia a palavra, não era porque a gente às vezes pode ter ímpeto, a gente pode ter a boa vontade, mas é fundamental também que a gente tenha conhecimento, que a gente esteja preparado para assumir as responsabilidades e fazer a obra do Senhor. Então a gente vê que Pedro não foi vazio para a obra do Senhor, muito pelo contrário, além de tudo aquilo que ele aprendeu com o mestre durante os 3 anos que estiveram aqui, ele também tinha uma bagagem de alguém que era letrado dentro da casa do Senhor. Então ele de memória já puxou aí o que ele tinha de conhecimento acerca da profecia dada pelo profeta Joel, e trouxe esse relato, que a confirmação daquilo que havia sido profetizado no Antigo Testamento. Então, a última imagem de Pedro que vimos nos evangelhos era de um homem cheio de remorso, que mesmo vendo o mestre ressurreto, não se perdoava da forma como lhe negou, e a ponto de voltar para Galiléia e abandonar o seu ministério. Jesus, porém, resgatou Pedro, como vimos no capítulo 21. Ele deu a confiança e a autoridade. Aqui em Atos 2 podemos ver um Pedro humilde, corajoso e agora revestido do poder do Espírito Santo. Também vemos um pregador cheio de autoridade e embasado na palavra de Deus, ou seja, ele tinha a palavra de Deus para apresentar, para utilizar como ferramenta no cumprimento da missão dele, né? A mensagem era clara e impactante, que a profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, estava se cumprindo naquela manhã, e que o Espírito havia sido derramado, porque Jesus, o Senhor, é o Messias, o Cristo que ressuscitou e que transforma vidas, o único pelo qual alcançamos a salvação e a vida eterna. Não era um derramamento local, mas um Pentecoste espiritual foi disponibilizado para o homem e mulher, o servo e o senhor, o escravo e o liberto, para o judeu e o gentil, algo revolucionário para o pensamento daquela audiência presa à antiga aliança. Então eles estavam ali com a cabeça da antiga aliança, é normal, né, que eles tivessem esse pensamento, e então aquela mensagem trouxe impacto inicial ali, mas a presença de Deus era tão poderosa e tão real ali, que mesmo isso indo em partes de encontro àquilo que eles sabiam e haviam aprendido, eles estavam com os ouvidos atentos e deixando o Espírito Santo falar com eles, para que houvesse então uma conversão completa, né?
A expressão o grande e glorioso dia do Senhor, que do versículo 20, trata da era cristã e não corresponde ao tempo que corresponde entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Assim, os eventos do versículo 19 e 20 não se cumpriram na totalidade no dia de Pentecostes. Então, aquela parte de profecia do sol escurecer e tal, essas coisas, e não se cumpriu naquele momento, mas o grande dia do Senhor corresponde à nossa era, né? Entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. Então, em algum momento, esses eventos, essa profecia vai se cumprir. Aí, continuando, né? Versículo 22. Varões israelitas, escutai essas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tornou-vos o crucificaste e matastes pelas mãos dos injustos, o qual Deus ressuscitou, soltou as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi: sempre veio diante de mim, ó Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixastes a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo seja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encheste de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarcado de Davi, que ele morreu e foi à sepultura, entre vós está até hoje a sua sepultura. Então, nesse ponto aqui, Pedro traz a reflexão daquela plateia, a vida e a morte de Jesus, né? Que ele se colocou aqui como um varão perfeito, ele cumpriu a sua obra e foi entregue à morte de cruz, mas era algo que já estava pré-definido, era o plano perfeito da salvação do Senhor, se cumpriu através da vida do sacrifício de Jesus. E que ele, como Filho de Deus, ele se colocou na posição de servo, ele foi entregue à morte, mas ele não permaneceu morto. A gente vê ao longo da história, da cultura dos judeus, a admiração, né, vamos dizer assim, para não dizer que é culto, mas é um orgulho com relação à figura de Davi. Quase tudo depois de Davi se remete àquele passado glorioso, à referência de Davi. Mas Davi teve as falhas dele, foi um servo com as suas falhas, mas era um homem segundo o coração de Deus, que levou Israel a um período de prosperidade, né? Mas esse homem tão admirado por aquele povo, ele pereceu, ele morreu e ficou na sepultura. Já Jesus, o Filho de Deus, homem perfeito, varão, ele venceu a morte e, como resultado disso, ele nos trouxe a esperança, né, com relação à sua vinda, a não padecermos no Hades eternamente. Muito pelo contrário, a gente tem a esperança de nos encontrarmos com o Senhor no dia da sua segunda vinda e estarmos com Ele no céu eternamente, né? Então, seguindo ali o comentário,
tudo o que aconteceu com Jesus estava sob o controle de Deus. Seus planos nunca foram interrompidos pelo governo romano, nem pelas autoridades judaicas. Isso era especialmente consolador para aqueles que enfrentavam oposição tão forte durante o período da igreja cristã primitiva, né? Então, o que temos ali, ó, Pedro estava falando àquela plateia algo que era extremamente recente. Não tinha nem 2 meses que Jesus tinha sido morto, crucificado e ressuscitado e depois sendo elevado aos céus. Então era a notícia do momento, aquilo dali, né? Então qualquer coisa que ele falasse que não condizesse com os fatos, as pessoas poderiam refutar aquilo que estava sendo dito por ele e, consequentemente, não dar atenção, né? Então, o que pairava ali sobre aquela audiência, né? Os acontecimentos recentes eram acontecimentos de conhecimento público, a ausência do seu corpo também era algo conhecido daquele público, né? E a grande quantidade de testemunhas também que puderam testificar esses eventos, né? Então, quando Pedro pegava, os eventos da morte e ressurreição de Cristo eram recentes, haviam ocorrido há menos de 2 meses. A execução foi um evento público e de grande repercussão. O sepulcro vazio estava disponível para inspeção nas proximidades onde Pedro pregava. Então, se alguém quisesse ir lá ver o sepulcro vazio, era questão de uma caminhada rápida, você chegava lá e via que o corpo já não se encontrava lá, né? Se Cristo não tivesse morrido, a audiência dali iria apenas ignorar Pedro, e se Cristo não estivesse ressuscitado, bastaria as autoridades apresentarem o seu corpo. Então, o que ele estava falando ali era a notícia do momento e era algo que não poderia ser refutado por ninguém ali. Ele estava trazendo os fatos que ocorreram, né, com relação a esse evento e que traziam mais curiosidade e, consequentemente, falava aos corações daquela plateia no sentido de deixar o Espírito Santo agir e haver, então, a conversão, né? Cristo ressuscitou e é Filho de Deus, e o seu sacrifício foi recebido pelo seu Pai para perdão dos pecados e a salvação de todos que nele creem. Ele venceu a morte e ele é Deus. Pedro defendeu Cristo como Messias, da linhagem de Davi, mas enquanto Davi tem o seu corpo deitado na sepultura, Cristo ressuscitou, não ficando no túmulo, como os homens mais tendo o seu corpo ressuscitado e glorificado. E aí, então, a conclusão desse sermão de Pedro, né? Verso 30. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com um juramento de que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que na sua alma não deixaria no Hades, e nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou e este Jesus, do qual todos nós temos testificado, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso e vós agora vedes e ouvistes. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse, ó Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Sabeis, pois, que, com certeza, toda a casa de Israel, que este Jesus, a quem vos crucificastes, o Deus
o fez Senhor e Cristo. Então aqui, nessa parte final do sermão, Pedro faz a referência, né, com relação ao Salmo de número 16 também, que eu coloquei aqui, ó, a parte final do Salmo 16. Tenho posto, ó Senhor, continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno e nem permitirá que o teu santo seja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegria, e a tua mão direita há deleite perpetuamente. Então, Pedro fez aqui essa referência com relação a esse salmo profético, em que o salmista aqui fala da questão, né, de ser resgatado. É um salmo que faz referência, né, à confiança do crente e à certeza da vida eterna. Antes de seguir, então a gente vai seguir já para a parte final do capítulo 2, né, que é o relato com relação às primeiras conversões, né? Verso 37. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificou e os exortava, dizendo: salvai-nos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então a gente vê aí que o Espírito Santo tocou no coração daquela audiência, e desse episódio houve uma conversão tremenda, né? Foram 3.000 almas foram salvas e batizadas, né? Depois da mensagem do Espírito e do Espírito Santo agir, a pergunta que se seguiu foi: o que faremos, varões e irmãos? Quem convence é o Espírito Santo, e após ouvir a sua mensagem, sempre é necessário tomar uma atitude, arrepender-se e buscar o perdão do Senhor. Pedro os orienta a arrepender-se, afastar-se do pecado e mudar de vida. Buscar ao Senhor através do testemunho público do batismo, que é morrer para a vontade da carne e do mundo e viver para Cristo, único suficiente Salvador de nossas vidas. Aproximadamente 3.000 pessoas se tornaram novos crentes nessa ocasião. E esses novos cristãos se uniram uns aos outros e foram ensinados pelos apóstolos, incluídos nas reuniões de oração e de comunhão. Então, logo após essa conversão aqui, uma grande conversão, os crentes eles foram reunidos, né, e passaram a integrar o corpo de Cristo ali, né. Pela narrativa aqui que a gente vê nos versículos, a gente pode dar a entender que eles foram batizados no mesmo dia, mas assim, da leitura ali, né, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, né? Então agregaram-se, mas pode ser que tenha sido realizado o batismo em um outro momento, mas enfim, é algo que a gente vai ver aqui nos próximos versículos. Houve o batismo e um discipulado desses novos crentes, né? Não foi assim, que bom que vocês receberam a mensagem, ok, despedindo esses irmãos sem dar a eles a instrução.
eles se juntaram aos demais apóstolos e receberam, então, orientação, né? Receberam o discipulado referente ao ensino da doutrina dos apóstolos. Aí aqui, então, a gente segue para a parte final, né? As primeiras conversões, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fizeram pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E preservavam unanimemente todos os dias no templo e no partir do pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, o Senhor deu crescimento à igreja ali, e a comunhão era algo que tornava, né, o novo convertido alguém próximo àquela comunidade. Então, assim como a gente viu Jesus falar algumas vezes, né, que a gente não deve perder nenhum dos que se chegam a nós, né, de igual maneira, lá pelos relatos aqui na igreja primitiva, os que se achegavam, né, os que tomavam a decisão, eles não tinham o hábito de se desviar. Por quê? Porque eles passavam a integrar a comunidade e ali havia a comunhão e o partir do pão. Então, houve um discipulado para os novos convertidos que eram ensinados pelos apóstolos na doutrina dos ensinamentos de Cristo, Messias, Filho de Deus. Os cristãos de Jerusalém dividiam tudo o que tinham para que todos pudessem se beneficiar dos dons de Deus. Uma valiosa lição da igreja primitiva é a cooperação uns com os outros, de todas as maneiras possíveis. A família de Deus trabalhava melhor quando os membros trabalhavam juntos, né? E aí tem uma observação aqui, né, que uma noção equivocada e comum a respeito dos primeiros cristãos, né, que na verdade eram judeus, é de que eles rejeitavam a religião judaica. Não acontecia isso, né? Mas esses crentes viviam a mensagem e a ressurreição de Cristo como o cumprimento de todo conhecimento, de tudo aquilo que eles criam do Antigo Testamento. Então, os crentes judeus, a princípio, não se separavam do resto da comunidade judaica. Eles ainda frequentavam o templo e as sinagogas para adorar e receber a instrução das Escrituras. Mas a sua crença em Jesus causou grande atrito com os judeus que não acreditavam que ele era o Messias. Assim, os judeus crentes eram forçados a se reunir em casas para que tivessem uma comunhão, oração e ensinamento a respeito de Cristo. No final do século I, muitos desses crentes judeus foram expulsos de suas sinagogas. E a igreja crescia nesse momento aqui, ainda em Jerusalém. E logo mais, né, nos capítulos seguintes, a gente vai ver a expansão, conforme veremos nos relatos adiante. Então, referente ao estudo do capítulo 2, foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, que eu consegui trazer de estudo para a igreja. Eu agradeço a oportunidade, eu peço perdão por uma falha ou outra ali e tal, mas a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando. Devolvo a palavra ao pastor Júnior.